Simbora, notícias nessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Esse aqui é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. E vamos embora para as notícias desta quinta-feira. Só vou informar o seguinte, se você quer comprar camisa oficial, licenciada do Fluminense, produtos oficiais do Fluminense, com desconto, vai na Fute Fanatics. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que você vai ter o maior desconto possível para comprar a camisa do Fluminense. Tá? Só para poder destacar isso. Você vai usar o cupom Raiz Tricolor lá na Fute Fanatics, já ganha 10% de desconto. Vai pegar aquela camisa que passou da temporada passada, retrasada, ou até da temporada atual também, se você quiser aí gastar uma balazinha a mais. E se você pagar no Pix, Gabriel, 10%, tem mais 10%. Então assim, bate uns 18% mais ou menos. Então nenhum lugar você vai achar desconto desse tamanho. Então aproveita, o link tá aqui embaixo na descrição. Vambora! Vamos falar um pouquinho sobre as notícias de hoje. E a gente começa falando que Marlon já está liberado. Saiu no BID, no Boletim Informativo Diário, de que Marlon Santos da Silva Barbosa está liberado para atuar pelo Fluminense. A volta do zagueiro de 27 anos, na verdade faz 28 daqui a 2 meses, né? O coloca disponível para atuar pelo Fluminense depois do contrato de empréstimo com o Shakhtar Donetsk. Ou seja, se for o caso do Diniz, se o Diniz quiser, se o departamento médico liberar e etc., Marlon pode estrear até no Fla-Flu. Isso vai acontecer? Não sei. A resposta é não sei. A opinião é pouco provável. Tá? Na minha opinião é que é pouco provável. O Marlon tá sem jogar desde o finalzinho do mês de maio. Querendo ou não, são 43 dias aí, mais ou menos, de inatividade. Então é um jogador que precisa ali entrar na condição física para poder atuar. Mas pode ser que ele já esteja nessa condição física. E aí seria relacionado para o Fla-Flu de domingo. Vamos ficar no aguardo. A gente fala um pouquinho também agora sobre a saída de um garoto da base do Fluminense. Edinho foi relacionado para alguns jogos, mas segundo o portal GE. Globo, está próximo de acertar o seu empréstimo para o Avaí, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Edinho chegou a ser falado bastante lá no Ceará, de que estaria, enfim, a caminho da equipe cearense e tal. Apurei também um pouco na época e não achei nada, nenhuma informação. Todo mundo internamente no Ceará negava de que o jogador estaria indo para lá. Eu sabia que o Edinho estava sendo emprestado, mas não sabia para onde. O GE. Globo trouxe essa informação de que o jogador foi emprestado para o Avaí, que é o penúltimo colocado na Série B. E agora o Fluminense chega a... O Fluminense emprestou jogadores para o Avaí, que é o penúltimo, pro Londrina, que é o antepenúltimo, o Marcos Pedro e o Luan Freitas estão lá, e no último tem o Wallace, que tá no ABC de Natal, ou seja, Fluminense permeando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tombense, no caso eu não lembro se tem algum jogador emprestado, mas o Fluminense normalmente negocia bastante com a Tombense. O Alexandre Jesus foi pra onde? Não foi Tombense, não? Se o Alexandre Jesus foi para Tombense... Exato, o Fluminense tem jogadores emprestados em todos os times. E sabe qual é o pior? Sabe que eu tô rindo? É porque eu não tinha pensado nisso, não. Várias vezes quando eu tô gravando, eu penso alguma coisa, pesquiso aqui e quando vou ver, acontece. Eu fui reparar aqui agora que o Fluminense tem, repetindo, o Wallace no ABC, que é o Lanterna. O Fluminense tem agora o Edinho no Avaí, que é o vice-lanterna. Tem o Marcos Pedro e o Luan Freitas no Londrina, que é o antepenúltimo. O 17º é o Tombense, ou a Tombense, que tem... O Fluminense tem o Alexandre Jesus emprestado. E o 16º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem o Cris Silva. O Fluminense tem o Cris Silva emprestado para a Chapecoense. Então, de fato, fica aí a curiosidade que eu fui descobrindo aqui no meio do vídeo. Sobre o Edinho, assim, é muito complicado falar isso, porque é um jogador que não é craque na base, não foi. Não, mas ele Não. Quem se destacou muito na geração dele já subiu e já foi até vendido. Então, assim, ele não era o super destaque.
mas era um jogador sólido, era um titular da base. Se assemelha muito, inclusive, ao que foi o próprio Marcos Pedro. Sempre titular ali da categoria dele, mas sem um destaque absoluto para poder subir pro profissional. Quando estourou a idade e subiu pro profissional, no caso do Edinho, aí a gente começou a ver o Edinho sendo relacionado, mas sem atuar. Ele não chegou a entrar em campo pelo profissional. O Edinho, nesse momento, tem 21 anos, né? Eu tô até buscando aqui o dia de nascimento dele, exato. Ele faz 22 agora. Ele é daquela geração, da mesma geração, inclusive, do Marcos Pedro, do Marcos Paulo, do João Pedro, do próprio Wallace, tá emprestado no ABC também, do Luan Freitas. É essa geração, esses jogadores, é um time de muito destaque, mas quem tinha mais destaque desse time, como o Luiz Henrique, já tá na Europa. André e Martinelli são os dois remanescentes dessa geração que estão ainda no Fluminense. Pitaluga tá na Europa, o Calegari tá nos Estados Unidos, e o outro zagueiro ali ao lado do Luan Freitas também tá nessa mesma idadinha. Então, assim, tem essa situação. É um jogador que, quando chegou no profissional, não recebeu chances. Só que a gente fica naquela dúvida que como é o Edinho no treinamento? Como foi o Carioca dele pelo Bangu? E não vem meter o caosinho que você assistiu todos os jogos do Bangu no Carioca, que você só sendo um maluco pra fazer isso. Eu sei que tem malucos que me seguem, mas não é a maioria absoluta dessa forma também não. Então, pera lá, né? Dizem que ele fez um bom Carioca no Bangu, só que o Carioca também não é muito parâmetro. Então a gente fica naquela coisa dúbia que o jogador foi bem, tem histórico bom e merece chance, mas como é o treinamento se a gente não tá vendo? Então é muito complexo. O Edinho é um cara de 20 anos, pra vocês terem noção, só assim, pra poder destacar. O Edinho é da mesma idade que o Gabriel Pirani, pô. Na verdade, o Pirani é mais novo, porque o Pirani tem 21, mas já fez aniversário esse ano. O Edinho é da mesma idade, ou é mais novo do que o Giovanni Manson, tá no Fluminense. Não é assim, é óbvio, a gente tem que valorizar, é mais novo do que o Giovanni. A gente tem que valorizar o que a gente revela? Tem, mas o Edinho tem 22 anos. Então, o Fluminense empresta pra ver se funciona ali alguma coisa. Mas aqui não jogou. Eu não tenho como afirmar que o Edinho foi injustiçado, mas também não tenho como afirmar de que o Edinho mereceu não jogar, porque a gente não viu o treinamento e eu não apurei como estava o Edinho nos treinamentos. É isso. Johnny Gonzalez e Danielzinho estrearam, pelo menos nas coletivas. Vamos ouvir as declarações do Johnny Gonzalez e do Danielzinho. A gente primeiro vai ouvir o Daniel falando sobre posição de atuação em campo, onde ele gosta mais de atuar, como que ele evoluiu e etc. E depois a gente vai ouvir o Johnny Gonzalez falando sobre a sua saída do Fluminense. Vamos embora. Vamos ouvir os dois aí. A gente começa com o Danielzinho, as imagens são da Flu TV. Enquanto trabalhar em mais de posição, acho que isso vai ser tranquilo, porque o Diniz ele já testa bastante isso no dia a dia. Então, acho que ele vai conseguir identificar muito bem, né? A gente poder fazer posições diferentes. E como ele treina muito, treina bastante, você, se tiver que entrar em qualquer outra posição dentro de campo, vai entrar confiante, vai entrar bem, vai estar entrosado com os companheiros. Então, acho que tira isso de uma boa. E bastante feliz, como eu falei desde o começo, né? O retorno ao Fluminense. Nunca imaginei, né? Assim, que poderia voltar um dia. Sempre sonhei com isso. Mas acontecer mesmo assim, né? A ficha só cai depois que tá aqui, tá treinando, tá no dia a dia, reencontra as pessoas. E o Diniz é um cara que foi meu primeiro treinador quando eu saí do Fluminense, né? Quando eu cheguei no Oeste para trabalhar com ele. Então, tô super feliz e muito, muito tranquilo para esse retorno. Acho que consegui evoluir, eu fazia mais uma função aqui de segundo volante. Lá eu tive que jogar muito de meia também, então acho que consegui evoluir numa outra posição. Se o Diniz precisar dentro de campo, tô rindo porque estão fazendo graça ali atrás já, ó. Aí, então, espero poder ajudar. Acho que tô bem mais maduro, fui capitão lá por muito tempo, capitão a Série B toda. Então, sei que isso tem um peso também na hora de você entrar dentro de campo, você tá mais frio, tá mais tranquilo. Então, acho que posso ajudar muito nesses momentos assim também. Boa tarde. Então, assim, sobre a resposta do Danielzinho, é bem dentro da lógica que a gente esperava. A do Johnny eu achei interessante, porque ele foi falar, foi perguntado, né, pra poder falar sobre o que aconteceu após a saída dele do Fluminense. E aí ele fala um pouco sobre a ida dele pro Benfica. Na verdade, quando eu saí daqui, que assinei o contrato com o Benfica, achei que ia ser muito diferente do que foi. Quando cheguei lá, só fiquei sendo emprestado para os clubes. Nunca fiquei um ano todo no clube, focado, trabalhando.
eram 5 meses, 8, 11, aí chegava sem fazer pré-temporada, então foi difícil para mim. O que aconteceu já ficou para trás, agora estou focado, já todo mundo me conhece, sabe o que eu posso aportar para o clube e estou aqui para tentar me cobrar no pessoal, tentar melhorar e aportar ao clube com gol, com assistência, que esse aí é meu trabalho. Deu uma versão, pelo menos, sobre a saída dele do Fluminense em relação ao que ele esperava ter no Benfica. Na época, a gente lembra, o Benfica pagou $1 milhão pelo Johnny Gonzalez, né? Não ao Fluminense, ao próprio Johnny Gonzalez, porque o contrato dele aqui no Fluminense era só até o final do ano, né? Então ele recebeu em luvas. Saiu, foi emprestado, rodou e tá de volta. Torço para dar certo, mas após a saída, são 4 anos, né? Quase 3 anos e meio após a saída dele, não deu certo em nenhum outro lugar ainda. Mas tomara que dê aqui de novo, né? E para fechar, o Thiago Volpi, goleiro do Toluca, do México, e que trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo, foi um agente, podemos dizer assim, responsável pela vinda do Léo Fernandes pro Fluminense. A gente já falou um pouco sobre isso aqui em outro vídeo, é só você pesquisar aqui. Então, nesse vídeo aqui, até para não ficar muito longo, eu vou colocar uma declaração dele numa entrevista que ele deu ao GE. Globo, falando sobre como ele conversou com o Léo Fernandes, enfim, dando bastidores das conversas dele com o Léo Fernandes para a vinda do uruguaio para o Fluminense. Lembrando que o Léo Fernandes tem emprestado pelo Toluca, jogava junto com o Thiago Volpi, são muito amigos, tem foto deles comemorando gol juntos, enfim. Vamos ouvir o Thiago Volpi. E o pessoal do Fluminense também te procurou para saber um pouco sobre o Léo antes da contratação? Ou como é que foi isso? A gente ouviu essa história e queria saber. Sim, é normal. Acho que no meio do futebol, assim, é normal quando algumas pessoas te ligam, né? O próprio Diniz ligou, tive uma conversa com o Fred também. Mas essas conversas normais, assim, de saber como é o jogador, depois que deu certo também para tranquilizar o jogador, na parte da cultura, e teve essa conversa e foi bem positiva. Fiquei feliz em poder ajudar ambos aí nessa negociação. E o que você pode dizer, Volpi, para a torcida do Fluminense, que jogador ela vai encontrar aqui no Brasil, no Léo, assim? Como é que é? O Léo, quais características, como é que é ele como jogador? Cara, o Léo, ele tem um 1-1 muito acima da média, é um jogador que gosta de encarar, a média e longa distância, muito potente também, exímio cobrador de faltas, pênalti, é um jogador que eu acho que vai trazer muitas alegrias e vai encaixar bem nesse sistema do Diniz aí, essa parte mesmo da bola parada que ele tem, esse 1-1 dele, ele é um jogador muito, muito desequilibrante. Aí, referências de quem jogou junto, apesar de quem é amigo, mas quem jogou junto também com o Léo Fernandes. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se você gostou, né? Por você assistiu 13 minutos e 20, você gostou do vídeo, né? É isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu!